Meus irmãos me ignoravam e me proibiram de ir a todos os casamentos deles, então não os convidei para o meu. O que aconteceu depois deixou todos sem palavras. Meu nome é Emily e sou a mais nova de 5 irmãos. Mike, Chris, Rachel e Josh são todos muito mais velhos do que eu e às vezes parecia que eu fazia parte de uma família diferente. Quando eu tinha idade suficiente para começar a guardar lembranças, eles já estavam saindo de casa, indo para a faculdade ou começando a vida adulta. Eu era como um erro de percurso, uma pessoa estranha que eles tinham que aguentar. Mas, mesmo assim, eu os amava. Quando você é o caçula, seus irmãos mais velhos são como heróis. Quando eu era pequena, achava que o Mike tinha tudo. Ele era o irmão mais velho, descolado, que não fazia nada errado. O Chris era mais calado e sério, mas mesmo assim eu adorava ele. A Rachel era minha irmã mais velha, a pessoa que eu sempre esperava que me deixasse fazer parte da vida dela e me mostrasse como ser igual a ela. E o Josh, que era o caçula dos mais velhos, parecia o mais próximo de mim em idade. Mas até ele me afastava. A primeira vez que percebi o quanto eu não importava para eles foi no casamento do Mike. Eu tinha 10 anos. 10 anos é uma idade estranha, onde você acha que já é grande o suficiente para participar das coisas dos adultos, mas ainda é tratado como criança. Quando o Mike e a Sarah anunciaram que o casamento seria só para adultos, eu imaginei que não seria comigo. Quer dizer, eu não era uma criança qualquer que jogava comida ou gritava durante os votos. Eu era irmã dele, lembro até hoje do dia que meus pais me chamaram para conversar. Eu estava tão empolgada que até perguntei para a minha mãe se poderia usar um dos colares dela nesse grande dia. Foi aí que ela me disse: Mike e Sarah vão casar só para adultos, Emily. Você não vai poder ir. Fiquei parada olhando para ela, sem entender. Mas eu não sou como as outras crianças, eu falei, tentando argumentar. Eu vou ficar quietinha. Prometo. Ela fez carinho na minha cabeça como se eu fosse um cachorrinho. É só para adultos, querida. Você vai entender quando for mais velha. Eu não entendi nada. Fiquei chorando no meu quarto por horas. O Mike era meu irmão e eu queria ver o casamento dele, queria estar lá, vendo a Sarah, que já considerava minha irmã, caminhando até ao altar. Mas, ao invés disso, meus pais me deixaram com uma babá. Lembro de ficar olhando para o relógio, imaginando tudo o que eu estava perdendo. Quando o Mike voltou da lua de mel, pensei que talvez ele falasse sobre isso. Talvez dissesse que sentia muito por eu não ter ido ou me contasse alguma história engraçada do casamento. Mas ele não fez nada disso. Ele agiu como se eu nem fizesse parte daquilo, como se eu não fosse importante o suficiente para ser lembrada. 2 anos depois, o Chris ficou noivo. Eu tinha 12 anos e pensei que as coisas iam ser diferentes. Eu era mais velha, mais calma e muito bem comportada. Não reclamei, não causei confusão e fiz questão de que todo mundo soubesse disso. Então, quando disseram que o casamento dele também seria só para adultos, eu pensei, ok, mas dessa vez eu vou ser convidada. Não. Novamente, recebi o mesmo discurso. O Chris e a noiva dele queriam que o casamento fosse só para adultos. E assim foi, não é nada pessoal. Não é pessoal. Mas parecia pessoal. Como não seria pessoal se aconteceu 2 vezes? Tentei não chorar dessa vez. Eu já era mais velha e queria agir de forma mais madura. Não implorei, não gritei. Fiquei em silêncio enquanto meus pais pediam desculpas. Minha mãe até tentou me consolar. Um dia você vai ter o seu próprio casamento e vai ser maravilhoso, você vai ver. Mas isso não fez eu me sentir melhor. Comecei a perceber uma coisa: meus irmãos não me viam como família, pelo menos não do jeito que eu via eles. Quando a Rachel ficou noiva, eu tinha 15 anos. Era uma adolescente e só queria me sentir incluída. No começo, a Rachel nem pensava em proibir crianças no casamento. Ela queria que todos estivessem lá. Mas claro, a família teve que se meter. Meus tios e tias ficavam dizendo coisas tipo: é tão bom ter um casamento sem crianças correndo, as crianças deixam tudo caótico. No final, a Rachel cedeu. A regra passou a ser: ninguém com menos de 16 anos. Eu tinha 15. Tão perto que parecia um tapa na cara. Fui até a Rachel e perguntei: posso ser uma exceção? Eu sou sua irmã. Vou ficar quieta, prometo. A Rachel olhou para mim com uma cara séria e falou: se eu fizer uma exceção para você, o que vai acontecer com as outras crianças?
Não seria justo. Justo? Tá brincando. Perdi a paciência. Comecei a gritar, não é justo que eu não possa ir em nenhum dos seus casamentos. Não sou qualquer criança. Sou sua irmã. Foi aí que meus pais se meteram. Fiquei de castigo por 6 meses por desrespeitar a Rachel e causar confusão. 6 meses. Passei a maior parte desse tempo no meu quarto, remoendo minha raiva e tristeza. Quando o Josh ficou noivo, eu tinha 17 anos e nem fiz questão de perguntar. Já sabia que não seria convidada. Claro, veio o anúncio. Casamento sem crianças. Naquele momento, eu já estava insensível a isso. Não chorei. Não gritei. Não perguntei o porquê. Apenas aceitei. Mas o que realmente doeu? Minha prima Amanda, que tinha acabado de fazer 18 anos, foi convidada. Fiquei sabendo pelos boatos da família. Aparentemente, 18 anos era a idade mágica para ser adulta. E a ironia não passou despercebida para mim. A Amanda era só alguns meses mais velha que eu, mas conseguiu ir porque já tinha atingido a idade adulta. Quando meus pais perguntaram por que eu não fiz um grande alarde para parabenizar o Josh, eu dei de ombros. Enviou uma mensagem rápida para ele. Parabéns. Espero que seja um ótimo dia. E me tranquei no meu quarto, como sempre fazia. A essa altura eu já tinha começado a me afastar emocionalmente. Percebi que simplesmente não importava para eles. Eu não era mais a irmã mais nova. Eu era só uma criança em quem eles mal pensavam. E isso doeu. Doeu muito. Anos passaram depois do último casamento. Eu parei de tentar fazer parte da vida dos meus irmãos porque, sinceramente, eu estava cansada. Cansada de ser sempre deixada de fora. Cansada de ser a irmã mais nova que ninguém se importava, a não ser quando era conveniente para eles. Quando conheci meu atual noivo, Tyler, eu já estava praticamente desligada da dinâmica da minha família. Eu não esperava mais nada de ninguém. Tyler foi a primeira pessoa a realmente me ouvir quando contei sobre minha família. Lembro que estava sentada no sofá dele, contando que fui excluída dos casamentos de 4 dos meus irmãos, e ele parecia genuinamente chocado. Espera aí, eles não te convidaram. Nem quando você tinha uns 15 anos. Não, eu disse, tentando disfarçar a dor. Que absurdo. Você é a irmã deles, ele falou. Ele ficou ali balançando a cabeça por um minuto, antes de acrescentar, isso é uma tremenda besteira. Acho que foi aí que eu percebi que realmente era uma tremenda besteira. Passei tantos anos me convencendo de que era normal. Um casamento sem filhos parecia razoável, na teoria. Não era como se eu estivesse sendo escolhida para ser excluída, certo? Mas não, 4 vezes minha família decidiu me deixar de fora. Nenhum irmão pensou, ei, a Emily deveria estar lá. Não era normal. Então, quando Tyler e eu ficamos noivos, alguns anos depois, eu tinha certeza de uma coisa, meu casamento seria diferente. Meu casamento seria cheio de pessoas que realmente se importavam comigo. Pessoas que queriam me celebrar, não apenas estar lá porque era o esperado. Foi aí que tomei minha decisão. Eu não convidaria meus irmãos. Não ia ser um grande ato dramático. Eu não escrevi uma carta raivosa, nem anunciei no grupo da família. Eu simplesmente os deixei fora da lista de convidados. Simples assim. Eu sabia que isso poderia dar errado, mas imaginei que lidaria com isso quando chegasse a hora. O primeiro sinal de problema apareceu uns 2 meses antes do casamento. Minha mãe me ligou uma tarde com um tom animado. Eu deveria saber que algo estava acontecendo. Então, Emily, ela disse com aquele tom de voz que ela usava quando queria alguma coisa. Como estão os planos do casamento? Ótimo, eu disse cautelosamente. Está quase tudo pronto. Isso é ótimo, ela respondeu, parando um momento antes de acrescentar, seus irmãos e irmãs ainda não receberam os convites. Você já os enviou. Meu coração começou a bater mais forte. Eu não queria ter essa conversa. Ainda não. Sim, eu os enviei, eu disse, tentando parecer casual. Ela não perdeu o ritmo. Bem, eles não receberam nenhum. Talvez tenha-se perdido no correio. Eu suspirei. Mãe, eu não os convidei. Houve silêncio do outro lado da linha. Só uma pausa pesada e chocada. E então veio a explosão. O que, Emily?
Como você pôde não convidar sua própria família, seus irmãos? O que você tem? Eu segurei o telefone e tentei manter a calma. Eles não me convidaram para os casamentos deles, mãe. Nenhum deles. Então, estou retribuindo o favor. É justo. Ela falou como se eu tivesse acabado de cometer um crime. Isso foi diferente. Você era jovem. Eles não queriam te machucar. Eu ri amargamente. Bom, doeu de qualquer forma, e agora eu cansei de fingir que não doeu. Ela imediatamente começou a se sentir culpada. Emily, você está sendo rancorosa. Família é família. Você não pode simplesmente excluí-los assim. O que as pessoas vão pensar? E lá estava. A preocupação favorita da minha mãe. O que as pessoas vão pensar? Eu a interrompi antes que ela pudesse falar mais alguma coisa. Não me importa o que as pessoas pensam, mãe, este é meu casamento e eu só estou convidando pessoas que realmente se importam comigo. Eles não se importaram o suficiente para me incluir nos casamentos deles, então não vejo porque eles merecem estar no meu. Ela desligou na minha cara. Não fiquei surpresa. Naquela noite, o grupo de bate-papo explodiu. Tudo começou com a Rachel sendo falsa como sempre. Oi, Em, aconteceu alguma coisa com o correio? Ainda não recebemos nossos convites. E aí veio o Chris direto como sempre. O que está acontecendo? Por que não fomos convidados? Fiquei olhando para o meu telefone por um tempo, pensando se deveria ou não responder. Uma parte de mim queria contar tudo e mostrar para eles o quanto eles me machucaram ao longo dos anos. Mas outra parte sabia que não ia adiantar. Eles não iam entender. Nunca entenderam. Então não disse nada. Só saí do chat. Tyler percebeu que eu estava quieta durante o jantar e perguntou o que havia acontecido. Mostrei as mensagens para ele e ele balançou a cabeça. Você não deve nenhuma explicação para eles, Em. Eles tomaram suas decisões. Sim, mas eu sei, respondi. Eles vão me fazer de vilã. Eu sei disso. Deixe-os, ele disse firme. Você sabe a verdade. Só isso importa. No dia seguinte, meus pais apareceram no meu apartamento sem avisar. Nem precisei perguntar o que eles estavam fazendo ali. Minha mãe entrou furiosa assim que abri a porta. O que você está pensando, Emily? Não convidou seus próprios irmãos para o seu casamento. Que tipo de pessoa faz isso? Tentei manter a calma, mas minha paciência estava se esgotando. Mãe, eu disse, eles não acharam que eu era importante o suficiente para me incluir nos casamentos deles, então não vou incluí-los no meu. Meu pai finalmente falou, com voz severa, você está sendo infantil, Emily. Está se apegando a algo que aconteceu anos atrás. Foi aí que eu perdi a paciência. Eu era criança quando eles fizeram isso, pai. Eu implorei para ir aos casamentos deles, mas todos me rejeitaram. Não me fale sobre infantilidade quando fui eu quem ficou chorando em casa 4 vezes. Eles não sabiam o que responder a isso. Minha mãe parecia prestes a chorar, mas eu não deixei que ela me culpasse dessa vez. Você pode continuar defendendo-os se quiser, mas não vou mudar de ideia. Se eles se importassem comigo, teriam mostrado naquela época. Eles saíram furiosos e frustrados. Nos dias seguintes, as mensagens dos meus irmãos ficaram mais desagradáveis. O Chris me chamou de egoísta. A Rachel disse que eu estava arruinando a família. O Josh nem se deu ao trabalho de ser educado. Você está sendo mesquinha, Emily. Cresce. Não respondi a nenhuma delas. Não precisava mais me explicar. Tyler me abraçou uma noite enquanto eu lia as mensagens deles e disse, estou orgulhoso de você, sabia? Por se defender. E pela primeira vez, também me senti orgulhosa de mim mesma. Depois da primeira rodada de drama familiar, eu esperava que as coisas se acalmassem. Imaginei que eles iriam reclamar um com o outro por um tempo, talvez reclamar com alguns primos distantes, e depois seguiriam em frente. Era assim que as coisas normalmente aconteciam quando minha família não conseguia o que queria. Mas eu subestimei o quão grande seria o problema que eles fariam com isso. Começou pequeno. A Rachel, é claro, não resistiu e postou um status passivo-agressivo no Facebook. Família é para sempre mesmo quando algumas pessoas esquecem o que essa palavra significa. Eu revirei os olhos com tanta força que achei que poderiam ficar presos.
Tyler estava rolando a página ao meu lado no sofá e, quando mostrei a publicação, ele balançou a cabeça. Ela tem quantos anos? 14. Basicamente, murmurei, tentando ignorar. Eu disse a mim mesma que não importava. Eu sabia a verdade e sabia que não estava fazendo nada de errado, mas mesmo assim, isso me incomodava. É difícil não se sentir magoada quando sua própria irmã faz de tudo para criticar você em público. E não parou por aí. Nos dias seguintes, as alfinetadas começaram a aparecer no grupo de bate-papo da família. Eu já tinha silenciado as notificações há um tempo, mas Tyler ainda olhou o celular uma tarde e disse: "Ah, Emily, talvez você queira ver isso." As mensagens estavam voando. Rachel, é tão triste quando a família começa a priorizar pequenas mágoas em vez do amor. Chris, eu simplesmente não entendo. Achei que éramos melhores que isso. E então Mike, o bom e velho Mike, sempre o mais velho e que sabe o que é melhor, resolveu dar sua opinião. Nunca percebi quanta amargura você guarda, Emily. É muito triste. Você está destruindo relacionamentos por algo que aconteceu anos atrás. Fiquei olhando para a tela, meu sangue fervendo. Eles não entenderam. Eles ainda não entenderam. Eles faziam parecer que eu estava exagerando um problema menor, como se não tivessem passado a minha vida inteira me excluindo. Eu queria responder. Queria digitar tudo o que eles fizeram e fazê-los ver o quão hipócritas estavam sendo. Mas eu sabia que não ia adiantar. Discutir com eles só daria mais munição. Eles distorceriam minhas palavras para me fazer parecer dramática, instável ou qualquer outra coisa que quisessem dizer para não assumir a responsabilidade. Então, fiz o que eles menos esperavam. Saí do grupo de bate-papo. Naquela noite, minha mãe me ligou. Eu sabia que ela tinha ouvido falar do incidente no grupo porque ela começou a gritar assim que atendi. Emily, o que é de errado com você? Oi, mãe, eu disse, de forma calma. Não comece com essa atitude. Ela estalou. Você sabe o que fez. Seus irmãos estão com o coração partido. Você está destruindo a nossa família. Com o coração partido. Eu ri amargamente. Eles me ignoraram durante toda a minha infância, mas agora estão com o coração partido. Dá um tempo. Você está sendo tão rancorosa, ela disse. Você sempre foi assim, guardando rancor e fazendo tudo girar em torno de você. Foi aí que eu perdi o controle. Sou eu quem guarda rancor. Mãe, eu tinha 10 anos quando o Mike se casou. 10, chorei porque queria estar lá. E todos vocês me disseram que eu não era importante o suficiente para ser incluída. E não parou por aí. Aconteceu de novo e de novo e de novo. Eu implorei para ir ao casamento da Rachel e ela me disse que não seria justo. Isso foi anos atrás e ela disse isso com desdém. E ainda estou vivendo a dor que isso me causou. Vocês todos decidiram que eu não era importante o suficiente naquela época. Porque eu deveria ter um lugar na primeira fila da minha vida agora. Ela não tinha resposta para isso. Em vez disso, tentou inverter o roteiro. Isso não é sobre casamentos, Emily. Isso é sobre você afastar todo mundo porque você é amargurada. O Tyler provavelmente está te incentivando, não está? Eu gemi. Mãe, pare de culpar o Tyler. Isso não tem nada a ver com ele. Isso é sobre eu finalmente perceber que mereço algo melhor do que ser tratada como se não importasse. A voz dela suavizou como se ela estivesse tentando bancar a mãe preocupada. Emily, você não entende. Família é tudo o que você vai ter no final. Amigos e parceiros vêm e vão, mas sua família é para sempre. Não, eu disse firme. A família tem que se importar com você. Eles devem te amar e te apoiar. Não é isso que você tem sido para mim. Ela começou a chorar. Grandes soluços dramáticos que eu sabia que eram mais para me fazer sentir culpada do que qualquer outra coisa. Você vai se arrepender disso um dia, Emily, ela disse entre as lágrimas. Você vai ver. Acho que não, eu disse baixinho antes de desligar. Na semana seguinte, as coisas pioraram. Bloqueei a Rachel e o Chris nas redes sociais porque não aguentava mais os comentários maldosos. Minha mãe ligou para o Tyler 2 vezes, aparentemente tentando convencê-lo. Ele não respondeu. Então o Mike me mandou um e-mail longo. Sim, um e-mail real sobre perdão e união familiar. Ele ainda teve coragem de citar um versículo da Bíblia sobre deixar de lado a raiva.
Eu não respondi. Tyler e eu estávamos sentados uma noite, e eu desabafei sobre tudo. É como se eles estivessem determinados a fingir que eu sou o problema. Eles não veem o quanto foi errado me ignorar por anos e depois surtarem quando finalmente me defendi. Você sabe o que é? Tyler disse. Eles não estão chateados por não terem sido convidados. Eles estão bravos porque não podem mais controlar você. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Ele estava certo. Durante toda a minha vida, minha família me tratou como se eu fosse menos importante, como se eu pudesse ser descartada quando lhes conviesse. Mas agora que eu estava fazendo algo por mim mesma, algo que eles não podiam controlar, eles não conseguiam lidar com isso. Eles vão superar isso eventualmente, eu disse, embora não estivesse certa se realmente acreditava nisso. E então Tyler disse algo que realmente ficou comigo. Talvez sim, talvez não. Mas de qualquer forma, não é problema seu. Ele estava certo. Pela primeira vez, percebi que eu não devia nada à minha família. Não é meu tempo, não é minha atenção e, com certeza, não é um convite para meu casamento. Uma semana depois, meu pai me mandou uma mensagem curta e cheia de culpa. Emily, sua mãe não está bem. Ela está realmente chateada com tudo isso. Talvez você possa reconsiderar. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo antes de responder. Talvez ela devesse ter pensado nisso antes de me ignorar todos esses anos. Cliquei em enviar e bloqueei o número dele. Pela primeira vez em muito tempo, me senti livre. As semanas que antecederam meu casamento foram uma mistura estranha de excitação e tensão. De um lado, estava emocionada por finalmente me casar com o Tyler e ter o dia que sempre sonhei. Do outro, o drama com a minha família ainda estava ali, como um hóspede indesejado. Meus pais pararam de me ligar diretamente, provavelmente porque eu bloqueei o número da minha mãe depois da última crise dela, mas isso não impediu às outras pessoas. Minha tia me ligou do nada. Eu não falava com ela há anos, então fiquei desconfiada quando vi o nome dela no telefone. Atendi e ela foi direto ao ponto. Emily, querida, não entendo porque você está dando tanta importância a isso, disse ela com aquele tom doce, mas condescendente. Família é família. Não é certo deixar seus irmãos de fora do seu casamento. Suspirei, apertando o telefone com mais força. Tia linda, não é só pelo casamento. Isso levou anos para acontecer. Não vou mudar de ideia, mas é família. Ela insistiu como se essa palavra fosse resolver tudo. Tenho certeza de que não queriam te machucar naquela época. Você não pode simplesmente deixar para lá e ser uma pessoa melhor. Fechei os olhos, tentando não perder a paciência. Ser uma pessoa melhor não significa deixar que te pisem. É sobre saber quando colocar você em primeiro lugar. Houve uma pausa do outro lado da linha, e eu ouvi ela suspirar dramaticamente. Bem, eu só espero que você não se arrependa disso um dia, ou vai sentir falta da sua família e eles não vão estar lá. Eu não disse nada. Só desliguei. Na manhã do casamento, acordei com uma mistura estranha de paz e nervosismo. Não era um nervosismo normal do tipo, e se algo der errado, mas parecia que eu estava esperando algo acontecer. Eu sabia que minha família não estava convidada, mas não conseguia me livrar da sensação de que eles dariam um jeito de aparecer. Mas o Tyler, sendo o cara incrível que ele é, se recusou a me deixar pensar nisso. Quando contei a ele sobre minhas preocupações enquanto nos preparávamos separadamente, ele apenas sorriu e disse, este dia é sobre nós. Nada mais importa. Se alguém tentar estragar tudo, eu pessoalmente vou acompanhar até a saída. Isso me fez rir. E pela primeira vez em semanas, me senti mais leve. O lugar que escolhemos foi perfeito. Era pequeno e íntimo. Um jardim cheio de flores, com luzes cintilando nas árvores e um pequeno mirante onde faríamos nossos votos. Eu não queria um casamento enorme e cheio de ostentação. Queria algo que fosse real e cheio de amor. E foi exatamente isso que aconteceu. Meus amigos mais próximos estavam lá, junto com alguns parentes que realmente foram gentis comigo ao longo dos anos. Parecia certo. Enquanto eu estava na frente do espelho, fazendo os retoques finais no meu vestido, minha dama de honra, minha melhor amiga Jenna, entrou e sorriu. Você está incrível, Em. Obrigada, eu disse suavemente, sentindo uma onda de emoções. Jenna se sentou na beirada do sofá e me observou por um momento. Você está bem? Hesitei antes de responder.
Eu só estou, sei lá, triste, eu acho. Não sobre hoje. Hoje está perfeito, mas sobre o fato de minha família não estar aqui. Ela franziu a testa e se inclinou para a frente. Emily, não tem problema sentir isso. Só porque você fez a escolha certa, não significa que não dói. As palavras dela me atingiram com força. Me virei para olhá-la, com lágrimas nos olhos. Eu queria que eles se importassem, sabe? Queria que eles tivessem lutado por mim quando eu era criança, e eles nunca lutaram. Jenna se levantou e me abraçou forte. Você não precisa da aprovação deles. Você tem pessoas que te amam. Concentre-se nisso. Assenti, respirando fundo. Ela estava certa. Hoje não era sobre minha família. Era sobre mim e o Tyler. Quando a cerimônia começou, fiquei tão impressionada com a beleza de tudo que me esqueci de todo o resto. Lembro de estar parada no final do corredor, olhando para o Tyler e pensando, é isso. É assim que se sente a felicidade. Enquanto caminhava em direção a ele, senti uma sensação de liberdade tomar conta de mim. Eu não era mais a irmãzinha esquecida. Eu não era mais aquela criança que implorava para ser incluída e era sempre rejeitada. Eu era uma noiva rodeada de pessoas que realmente me amavam e queriam me ver feliz. Os votos foram perfeitos. O Tyler prometeu me amar, me proteger e estar sempre ao meu lado. E eu fiz a mesma promessa. Quando dissemos sim, não havia ninguém com os olhos secos na plateia, nem mesmo eu. A recepção foi tudo o que eu esperava. Rimos, comemos, dançamos até nossos pés doerem. Meus amigos fizeram brindes, compartilharam histórias engraçadas e desejaram coisas boas para o nosso futuro. Os pais do Tyler, que sempre foram muito gentis comigo, disseram que estavam orgulhosos de me ter como parte da família. Em um momento, me afastei um pouco da festa para aproveitar o ambiente. Fiquei de pé no jardim, olhando as luzes cintilantes nas árvores e as pessoas rindo juntas, e me senti tão satisfeita. Por muitos anos, acreditei na mentira que minha família me contou, de que eu não importava, de que eu não era importante o suficiente para fazer parte da vida deles. Mas, ali parada, observando as pessoas que realmente se importavam comigo, percebi uma coisa. Eu sou importante para as pessoas que realmente merecem me conhecer. Mais tarde naquela noite, quando a recepção estava terminando, um dos meus primos me puxou de lado. Oi, Emily. Eu provavelmente não deveria dizer isso. Eu gemi. O que é agora? Ela parecia um pouco envergonhada. Parece que sua mãe e a Rachel fizeram algum tipo de jantar hoje à noite, como uma alternativa ao seu casamento. Eu fiquei olhando para ela por um segundo e então comecei a rir. Você está falando sério? Ela assentiu. Eu sei que é patético. Achei que você deveria saber. Eu balancei a cabeça, ainda rindo. Isso é ótimo. Deixe eles fazerem a festa de piedade deles. Espero que a comida seja boa. Eu sabia que meu primo esperava que eu ficasse chateada, mas, honestamente, não fiquei. Na verdade, aquilo só me provava que eu tinha tomado a decisão certa. Minha família passou a vida inteira me excluindo e depois tentando justificar isso. Agora que eu estava traçando meus próprios limites, eles não conseguiam lidar com isso. No final da noite, o Tyler e eu tivemos nossa última dança enquanto todos se reuniam ao nosso redor. Enquanto balançávamos juntos, sussurrei, estou tão feliz que fizemos isso. Ele sorriu para mim. Eu também, Em. Isso é só o começo. E pela primeira vez, eu acreditei. Minha família não estava lá. Eles não puderam ver o melhor dia da minha vida. Mas isso foi uma perda deles, não minha. Porque quando olhei ao redor da sala, cercada de amor e risos, percebi que tinha tudo o que precisava e nada disso veio deles. Achei que o pior já tinha passado depois do casamento, achei mesmo. O dia foi perfeito, tudo o que eu esperava e muito mais. E eu senti que finalmente tinha superado as bobagens da minha família. Não senti falta deles na cerimônia. Não fiquei um segundo pensando em como seria se eles estivessem lá. Eu estava cercada de pessoas que me amavam, e isso era o suficiente. Mas se tem uma coisa que aprendi sobre minha família, é que eles não gostam de ser ignorados. É quase como se não conseguissem lidar com o fato de que eu estava feliz sem eles. Então, eles decidiram mexer na panela mais uma vez. Tudo começou com uma mensagem da Rachel uma semana depois do casamento. Claro que era a Rachel. Ela sempre foi a primeira a causar drama na família.
Vi algumas fotos do seu casamento. Não acredito que você fez isso num jardim. Parecia casual, mas acho que era isso que você queria. Fiquei olhando para a mensagem, sem acreditar. Ela não conseguia nem fingir que estava sendo legal. Não bastava ela me deixar em paz, ela tinha que achar algo para criticar. Fiquei tentada a responder com algo sarcástico, tipo, que o casamento dela poderia ter sido mais chique, mas pelo menos o meu não tinha sorrisos falsos e pessoas que não se importavam comigo. Mas me segurei. Não devia uma resposta a ela. Poucos dias depois, comecei a receber mensagens de parentes próximos com quem eu não falava há anos. Aparentemente, Rachel, Mike e Chris estavam fazendo uma campanha para me pintar como a vilã. Minha tia linda, sim, a mesma que tentou me fazer sentir culpada antes do casamento, me mandou outra mensagem. Emily, não sei o que aconteceu entre você e seus irmãos, mas eles estão muito magoados. Rachel diz que tentou entrar em contato e você está ignorando ela. Talvez seja hora de deixar o passado para trás. Suspirei e revirei os olhos. Quantas vezes eu ia ter que explicar isso? Quantas pessoas meus irmãos precisavam envolver antes de perceberem que eu não ia ceder? O Tyler viu que eu estava frustrada e sentou ao meu lado. Outra viagem de culpa. Ele perguntou, olhando meu celular. É a tia Linda de novo. Ela disse que eles estão machucados. Ele bufou. Machucados? Porque agora eles não podem mais te controlar. Eu sorri levemente. Não estava errado. Eu não entendo. Eles me ignoraram por anos. Eu implorei para fazer parte da vida deles e eles me excluíram. Agora, de repente, sou a vilã por colocar limites. É sempre assim, ele disse suavemente. Quando você começa a se proteger, as pessoas que te machucaram são as primeiras a reclamar. O verdadeiro ponto baixo veio alguns dias depois, quando minha mãe apareceu sem avisar. Era uma tarde de domingo e Tyler e eu estávamos tendo um dia preguiçoso, preparando um brunch de pijama, rindo de panquecas queimadas. Ouvimos uma batida na porta e eu congelei. Eu sabia que era ela. Fui até a porta e encontrei minha mãe parada lá, com aquele olhar dramático de sempre. Emily, disse ela, a voz carregada com aquele tom de decepção. Precisamos conversar. Suspirei. Mãe, agora não é uma boa hora. Ela não se importou. Empurrou a porta um pouco, tentando entrar. O Tyler apareceu atrás de mim, colocando a mão no meu ombro para me apoiar. Emily, por favor, ela continuou. Isso já foi longe demais. Seus irmãos estão devastados. Devastados? Você acha mesmo que é assim que uma família deve agir? Eu cerrei o maxilar e mantive a voz calma. Você não pode aparecer aqui e me dar sermão, mãe. Eu convidei as pessoas que realmente se importam comigo para o meu casamento. Elas não foram escolhidas e a culpa é deles, não minha. O rosto dela ficou com aquela expressão de descrença, como se ela não conseguisse entender como eu poderia enfrentá-la. Você não está falando sério. Eles te amam, Emily. Eles são sua família. Não, mãe, eu disse, com a voz firme, família não faz você se sentir pequena. Família não te deixa de fora quando você é criança e depois quer fazer parte da sua vida quando é conveniente para eles. Eu passei a vida inteira tentando provar que eu era importante para eles e eles nunca se importaram. Chega! Ela piscou, surpresa e em silêncio pela primeira vez. Eu percebi que ela queria discutir, mas o Tyler se adiantou, com a voz gentil, mas firme. Acho que é hora de você ir embora, ele disse simplesmente. Minha mãe olhou entre nós dois, com o rosto misturado de raiva e tristeza. Você vai se arrepender disso, Emily, ela disse, com a voz mais suave, como se estivesse tentando me dar uma profecia. Você vai sentir nossa falta um dia, e nós não estaremos mais lá. Eu a encarei sem pescar. Não, mãe, não vou. O Tyler fechou a porta atrás dela e por um momento, fiquei ali parada, tentando processar tudo. Achei que iria me sentir culpada, mas não me senti. Eu senti alívio. No dia seguinte, recebi uma mensagem do Chris. A mamãe disse que foi falar com você e você bateu a porta na cara dela. Realmente madura, Emily. Você se transformou em alguém que eu nem reconheço. Li a mensagem em voz alta para o Tyler, que balançou a cabeça. Bloqueei ele. Você não precisa disso. E eu fiz.
Um por um bloqueei todos os irmãos e parentes que decidiram entrar nessa onda de culpa. Eu percebi algo importante naquele dia: eu não devia nada a eles. Não devia meu tempo, minha energia, nem uma explicação. Durante anos, eles me fizeram sentir invisível. Agora eu estava assumindo o controle. As semanas seguintes foram tranquilas, pela primeira vez em muito tempo. Sem as mensagens constantes e os comentários passivo-agressivos, finalmente senti que conseguia respirar. O Tyler e eu nos concentramos em nos estabelecer na nossa vida de casados, decorar nosso pequeno apartamento e planejar o nosso futuro. Uma noite, estávamos sentados no sofá assistindo a um filme brega, e o Tyler se virou para mim. Você se arrepende de não tê-los no casamento? Pensei nisso por um momento antes de balançar a cabeça. Não, eu pensei que me arrependeria, mas não me arrependo. Passei tanto tempo tentando ganhar a aprovação deles. E para quê? Não sinto falta deles. Não sinto falta de me sentir insuficiente. Ele sorriu e apertou minha mão. Bom. Você merece algo melhor. E ele estava certo. Eu merecia algo melhor. Um mês depois do casamento, recebi uma última mensagem. Dessa vez era do número da Rachel, enviado por outro telefone, porque eu já a tinha bloqueado. Você destruiu esta família, Emily. Espero que você esteja feliz. Fiquei olhando para a tela por um segundo antes de apagar a mensagem. Eu nem sentia mais raiva. Eu simplesmente me sentia em paz porque estava feliz. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava buscando a aprovação deles. Eu não estava implorando por migalhas de amor e atenção. Eu estava cercada de pessoas que realmente se importavam comigo, e isso era o suficiente. Sempre foi assim.